compartilhar comigo. Podemos ler, digo amém? Amém. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Este salmo, ele é um salmo que a gente poderia dizer que é um clássico das Escrituras. Tem pessoas que fazem quadros com esse salmo e colocam na parede de casa, de tão lindo que é esta declaração de Davi. A epígrafe minha diz assim: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Eu não sei como é que diz aí a epígrafe da sua, mas a minha diz: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Era isso que eu estava, hoje eu passei o dia pensando. A diferença da pessoa, das famílias, dos jovens, dos adultos, das crianças, que são desde cedo introduzidos nesse mundo espiritual, incentivados a conhecer o Criador, se tornam pessoas espetaculares quando elas abraçam esta causa. Amém? Nós estamos vivendo uma geração que, se nós fôssemos perguntar para essa geração, o que mais te interessa neste salmo? O que mais te interessa nessa pronúncia de Davi? Quando Davi diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Entre o Senhor, que é o pastor, e o nada me faltará, se você perguntar para muitas pessoas, você já sabe qual é a resposta. Eles vão preferir o nada me faltará do que o Senhor ser o pastor deles. Por quê? Porque o pastor é aquele que cuida, o pastor é aquele que passa o remédio nas feridas, o pastor é aquele que busca, que traz, que ensina, que está junto, que guia o caminho certo, que está sempre ali cuidando, com zelo. Então tem pessoas que preferem uma falsa liberdade, e tem gente que tanto buscar essa liberdade que eles almejam, se tornam escravos dos seus desejos, e quando eles estão submergidos em seus desejos, eles não conseguem mais voltar. Então, para essa geração, entre o Senhor, que é o pastor, e o nada me faltará, a gente sabe, meu presbítero Vandilson, que a maioria das pessoas escolheriam o nada me faltará. O nada me faltará. E quando eu me entreguei a Cristo, eu escolhi o Senhor, que é meu pastor. Eu estava meditando que por onde eu e minha esposa e minhas filhas nós passamos, as dificuldades, as lutas que nós enfrentamos. Quando eu olho para muitos crentes dessa geração, eu diria: isso aí não ia aguentar um mês, isso não ia aguentar nada. Mas quando você escolhe o Senhor, que é o pastor, você pode ficar tranquilo, que das tuas necessidades, o nada me faltará, entrará em ação na sua vida. Mas saiba escolher o Senhor, que é o pastor. Queira ser pastoreado por esse Senhor. Ouça a voz dele, ouça as instruções dele, e você verá que o nada me faltará chegará também na sua vida. Mas quando você faz a escolha certa, nada me faltará. Essa geração, a gente sabe que a pretensão é essa: o nada me faltará. Aí quando as coisas que a pessoa imaginava que iria acontecer
com o nada me faltará para ela não acontece, aí o que é que vem sobre a sua vida? Vem a frustração. Porque a maioria que escolhe o nada me faltará são aqueles que vão às igrejas de mercado, são aqueles que vão às igrejas que oferecem muitas vantagens e não a conversão, não metanoia, não apresentam um Deus que quer uma mudança radical em nossas vidas, mas que estão vendendo promessas. Aí quando essas promessas não se cumprem, o que acontece? A frustração vem. Porque eles escolheram o nada me faltará. Se relacionam errado, aí não acontece o que eles imaginavam, aí eles se frustram. Por quê? Porque se aproximam de Deus com a intenção errada. Quando você observar em sua vida, algo está dando errado, você tem que fazer uma autoanálise e não procurar culpar a igreja, culpar A ou B, mas você faz uma autoanálise de você mesmo. Você para pensar, será que eu estou servindo a Deus da forma correta? Será que eu estou me aproximando de Deus da forma correta? Foi aquilo que eu disse para vocês aqui, irmão Arthur, que quando eu me converti, quando eu vi os irmãos pregando, cantando, sabe qual era o meu interesse, presbítero Luiz Carlos? Era perguntar a eles quanto tempo já fazia que eles serviam a Deus. Era o meu interesse. Falei, irmão, quanto tempo o senhor está na igreja? Ele dizia 10, 15, 20. Sabe o que eu pensava, Francisco? Esse homem tem experiência com Deus. Esse homem tem algo para contar. Esse homem pode me ensinar alguma coisa, porque ele já tem 20 anos. Ele tem contato com Deus. Hoje as pessoas medem o termômetro espiritual da vida de algumas pessoas é pelos bens que elas adquirem. Então tem gente que olha, às vezes, se o pastor não tem um carro de 200 mil, ou uma mansão para morar, eles acham o Deus desse, não sei não, esse irmão aí, Deus não está com ele não. Deus abençoa. Não, Deus não tem nada contra você ter uma mansão, ter um carro de 100 mil, ter um carro de 200 mil. Eu só não posso fazer disso doutrina e dizer que Deus vai dar isso para todo mundo. Não. Eu só sei de uma coisa, que se você servir a Deus da forma correta, eu sei que algo sobrenatural vai acontecer na sua vida, de um jeito ou de outro. Se você se interessar pela forma correta, se interessar em conhecer mais o teu Deus, como disse o profeta Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 4:3 diz assim: o meu povo é destruído porque falta o quê? Conhecimento. Não é porque falta dinheiro, não é porque falta alimento, mas é porque falta conhecimento. Então, meus irmãos, quando eu me aproximo de Deus da forma errada, com a intenção errada, quando a pessoa vem se relacionar com Deus, não por causa de Deus, mas por causa de si próprio, muitas pessoas passam a sofrer frustrações em sua vida. Você não tem que vir se relacionar com Deus por causa de você. Você tem que vir se relacionar com Deus por causa do que Ele representa, do que Ele é para você e do que Ele é capaz de fazer por você. É por isso que às vezes muitas pessoas vêm num estado deplorável, tá? Deus restaura, Deus levanta. Mas aí a pessoa toma um amor pela Escritura e começa a entender que o mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas essa geração, infelizmente, essa geração de hoje, a maioria se aproxima de Deus, diz Eliane, de uma forma errada. Daí eles se frustram. Eu um dia liguei para uma irmã que sumiu da igreja, ela não atendeu o telefone, eu ligava, ela não atendia, ela via que era meu número. Aí eu encontrei com ela. E eu disse, meu irmão, o que é que aconteceu? Que a senhora sumiu da igreja, não atende o telefone, mudou do lugar, não me deu seu endereço. Pastor, o senhor não está entendendo. O senhor não está entendendo o tamanho da luta que eu estou passando. Eu digo, tá não, irmão. A senhora não está passando luta nenhuma, não. Porque quem está passando luta está na casa do Senhor, aos pés do Senhor.
está lá buscando a Ele, está lá chorando, está lá clamando, porque a solução vem de Deus, não de eu me afastar de Deus. E o diabo criou essa mentira que ilude muita gente. Não, eu estou afastado da igreja, não de Deus. Sabia que essa é a arma deles? Dizer que se afastaram da igreja e não de Deus. Irmãos, aqui é o lugar da comunhão. Aqui é o lugar onde nós clamamos junto, onde invocamos junto. É a eclésia, é o ajuntamento, é onde a glória se manifesta, é onde Deus cura, é onde Deus abre porta. Quando a igreja se reúne, o apóstolo Paulo disse à igreja em Corinto, ele disse: meus irmãos, eu quero que vocês tenham o mesmo sentimento, que vocês tenham o mesmo pensamento, que vocês vivam em comum acordo. Mas é a igreja reunida. Mas infelizmente muitas pessoas estão se aproximando de Deus de uma forma errada. Não por causa de Deus, mas por causa de si próprio. Eu venho, daí o que eu queria não acontece, o que é que eu faço? Vou embora. Porque Deus, Ele conhece o nosso coração. Deus conhece a intenção. É isso que Deus conhece. Muitas pessoas se aproximam desse pastor do Salmo, não por causa do pastor do Salmo, mas por causa da promessa que esse pastor fez de que nada faltará. Aí ela disse assim, irmão Valdir: mas o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele disse que nele fez essa promessa. Mas aí, tu veio com qual intenção aos braços do pastor? Porque quando a gente vem à igreja, quando a gente não conhece a Cristo, a gente vem ferido, a gente vem baleado, surrado, espancado, viciado. Aí o pastor pega a gente no colo, começa a tirar as arestas, os carrapatos, os espinhos, põe remédio, põe aqui, tira tudo e começa a nos lavar no sangue do Cordeiro. Nos banha, nos submerge na água do batismo. Depois nos enche do seu Espírito, nos dá dons. Então nós não podemos se aproximar do pastor do Salmo 23 só por causa do nada me faltará. Aprenda uma coisa. Aprenda o que você está meditando comigo nessa noite. Não se aproxime desse pastor com a intenção de que nada lhe faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Qual é a promessa? Verdes pastos. João 10, Jesus disse assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O lobo não. O lobo, quando ele vê o pastor, ele foge. Veja bem, o lobo não foge de ovelha. O lobo foge do pastor. Sabia? O lobo não tem medo de ovelha. Ele tem medo do pastor. É por isso que eu já cheguei em casas de crente, que tinha umas pessoas diferentes, e alguém disse assim: vixe, o pastor chegou. Já cheguei em casa de ovelhas da congregação, que havia outros seres lá, que disseram assim: eita, teu pastor chegou. Porque o lobo, ele não tem medo de ovelha, ele tem medo do pastor. Aí o salmista disse assim: deitar-me faz em verdes pastos. Eu disse: eu sou a porta, quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Ele não diz que se você entrar por ele, você vai achar deserto, você vai achar capim seco, você vai achar pastos verdejantes. É a promessa dele. E não tem uma coisa mais linda do que pastos verdejantes, tem, irmão? Ele tem uma promessa para você: deitar-me faz em verdes pastos. Ele diz assim, ó: guia-me mansamente a águas tranquilas.
Presta atenção nisso aqui como é lindo. Deus não tem pressa com você. Deus te guia mansamente. Apressados somos nós. Nós somos agoniados. A gente queria um milagre para ontem. Quem aqui precisava de um milagre para ontem? Olha aí, todo mundo. Para ontem. Mas ele diz, não, é devagar. Vou guiar vocês devagarzinho. Sabe por quê? Porque se eu entregar tudo nas mãos de vocês que vocês querem, vocês vão morrer com isso. É como ele disse assim, ó, ninguém põe vinho novo em odre velho. Ele diz, de tal maneira, se colocar o vinho novo no odre velho, o que é que acontece? Quando o vinho fermentar, o odre estoura, explode. Porque o vinho novo é colocado em odre novo. O odre era uma bolsa que era feita, às vezes, com pele do cordeiro, de ovelha, eles faziam para conservar o vinho, para colocar o vinho para viagem. Então, o vinho novo era colocado em odre novo, porque quando ele fermentasse, o couro esticava e aguentava. Aí você está aqui, você chega, quando a gente chega na igreja, a gente é o odre velho. Tem que passar pelo processo de fazer tudo novo. O que é que o apóstolo Paulo diz? Que quem está em Cristo, nova. Ele diz primeiro, vocês vêm a mim, entram por mim, sai uma nova criatura, para vocês começarem a receber as benécias do reino. Porque se eu entregar da forma que você vem, você vai cometer suicídio espiritual. Você vai se matar com tanta bênção. Vai se destruir. A gente sabe quantos testemunhos de pessoas que chegaram na igreja falidas, e Deus, na sua infinita misericórdia, mudou a situação. O que é que a pessoa fez? Caiu fora. O que é que a pessoa fez? Pulou fora, foi embora. Melhorou um pouquinho a situação, abandonou a igreja. E Deus abençoa? Abençoa. É porque a senhora merece, irmã Larissa? Não, Ele abençoa porque Ele é misericordioso. Mas aí cadê o reconhecimento? Tem pessoas, as que vão embora, é as que pensam assim, eu recebi porque eu merecia receber. Na hora que eu precisar de novo, eu volto lá e Deus me dá. É assim. Mas o que reconhece que é a misericórdia de Deus, ele vem, recebe e fica para agradecer. Os 10 leprosos foram curados. Quantos leprosos faltaram? Não era mais leproso, não voltou nenhum leproso, voltou um curado para agradecer. Ele não era mais leproso, voltou para agradecer. Então, os que vão embora com a bênção, mas continuam com a alma leprosa. Os que ficam são curados por dentro e por fora e recebem a salvação, como aquele leproso recebeu. Então ele te guia mansamente. Deus não tem pressa. Deus não tem pressa, ele guia mansamente. Eu estava vendo uma história, um vídeo em que eles estavam treinando pilotos de caça. E eles não queriam mais os veteranos para ir para o combate. Eles queriam só pilotos, só pessoas jovens. Por quê? Porque eles dizem que o jovem é afoito, entra, dá tudo, vai para a guerra, quer botar a máquina para dar o macho, joga bomba e não tem medo não. O veterano já é mais calmo e não arrisca muito. Não arrisca muito. Eles queriam mais, era os jovens, porque o jovem é mais na tora, como diz o povo, mais corajoso. Vai para cima. Mas com Deus não. Você pode vir para Deus novo, velho, ancião. Com Ele é mansamente. Ele diz, põe o pé no freio, comigo é devagar, você tem que aprender. Guia-me mansamente. Aprende essa lição. Na minha terra diz que os apressados comem cru. Com Deus é mansamente, paciente. Salmo 40. Esperei com paciência. Eclesiastes, Salomão escreveu dizendo que é melhor o fim das coisas do que o início dela. E melhor é o paciente do que o orgulhoso. Espere com paciência em Deus. Não se atribule. Tenha paciência, porque Deus vai realizar o que tem que realizar na sua vida.
refrigera a minha alma, ou seja, trará descanso à minha cabeça, num mundo de exaustão, num mundo de cansaço estressante, nesse mundo estressante, quando eu estiver no meu limite, Ele vai entrar com providência. Quando eu fizer tudo o que já deveria ter feito para mim, e quando o que eu fizer por mim não for o suficiente para me tirar dessa geografia de morte, eu sei que o meu pastor vai chegar e ele vai me dar alimento sólido, refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma. Você já viu que tem gente que quer abraçar o mundo inteiro e termina ficando sem nada? Porque não tem paciência, não sabe esperar. Nós vivemos de passo a passo, conquistas e conquistas, é um passo atrás do outro. Você não põe uma escada aqui nessa parede e você já põe o pé lá no último degrau, não. Você começa de degrau por degrau. É um aprendizado para a vida da gente. É um aprendizado para a vida da gente. Refrigera a minha alma. É como quando você está morrendo de sede, e você está na rua e você quer chegar em casa para beber. Você enche aquele copo de água gelada, aí você bebe. Qual é a sensação que traz para o teu corpo? De refrigério. Sim ou não? O proverbista diz que como água fria para a alma sedenta, assim são as boas notícias de uma terra distante. Às vezes você está numa situação terrível, passando uma prova terrível. Você está na iminência ali de pagar uma dívida, pagar uma conta. Aí você precisa de um emprego. Aí o telefone toca, alguém diz, preciso de você para trabalhar. Aí você se alegra, eita, a porta se abriu. Da mesma forma, refrigera, é a alma atribulada, a alma inquieta. Aqui não tem paz. Quando você vem a Ele, Ele refrigera a tua alma. Ele te dá esperança, Ele te dá paz. Em meio ao caos, você ainda consegue ter paz. Em meio ao desespero, você ainda consegue ter esperança. Em meio a uma geração que não sabe para onde olha, nele você encontra um norte. Nele você recebe fé, nele você recebe convicção, porque é Ele que refrigera a tua alma. Ele refrigera a nossa alma. Quantas foram as vezes que eu fui para a oração com a alma agitada, com a alma atribulada, e quando eu caí nos pés desse bom pastor, levantei-me com a minha alma refrigerada, com a minha alma em paz. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Ele está falando de um mundo sem direção. Escute, ele está dizendo, Deus, se o Senhor não me guiar, eu me perco mesmo. Ele está demonstrando para o Senhor que não tem destreza com a bússola da vida. Eu não sou um bom gestor de mim mesmo. Então ele diz, guia-me. Me ajuda para que eu não tenha que lidar com a sorte e me encontrar com azar. Guia-me. Decisões são tomadas quando Deus é o teu guia. Nunca tome uma decisão sem consultar Deus em oração. O que eu mais vejo são pessoas se perdendo, sofrendo, porque esquecem de consultar Deus em oração. Esquecem. Eu preciso que orar. Já vai lá e toma a decisão. Daqui a pouco está com a alma perturbada. Está com a alma em aflição. Antes de guia-me pelas veredas da justiça, vem o quê? Refrigera a minha alma. Pessoas que tomam decisões erradas é porque não foram aos pés do bom pastor para ter a alma refrigerada. Então andaram por veredas erradas e hoje estão atribulados. O salmista está dizendo, se o Senhor não me guiar, eu me perco. Se o Senhor não for minha bússola, eu me perco. Se o Senhor não for o meu norte, eu não sei aonde chegar. É por isso que eu encontro com pessoas que começaram o ministério comigo há 30 anos atrás, e elas se encontram perdidas até hoje, sem rumo, sem direção,
sem bênçãos em sua vida, sem testemunho para contar, não tem nada para dizer. Você encontra com elas, eu fico impressionado, depois de 30 anos, são as mesmas pessoas, falando as mesmas coisas, andando do mesmo jeito, se comportando do mesmo jeito. São pessoas que nunca refrigeraram a alma e nunca foram guiados por vereda de justiça. Se perdem na caminhada. E o proverbista diz em Provérbios 14, versículo 12, escute: há caminhos que parecem perfeitos, mas o final são caminhos de morte. Está falando de caminhos. Há caminhos. Aqui são caminhos dos homens, pelos quais Deus não passa. Há caminhos que parecem perfeitos, mas no final são caminhos de morte. Esses caminhos aqui são caminhos que Deus não vai neles. Há pessoas que não se interessam por Deus, sempre se perdem em seus próprios caminhos. E quando essas pessoas que não se interessam por Deus se perdem em seus caminhos, lá, irmã Andréia, quando eles estão perdidos, eles dizem assim: o Senhor me abandonou. Não, o Senhor nunca esteve lá com eles. O Senhor nunca esteve lá, porque o Senhor não abandona ninguém. Nós é que tentamos fugir da presença dEle. Nós é que pensamos que a nossa bússola moral é boa o suficiente para nos dar direção. E não é. E não é. A nossa bússola moral não é boa para nos dar direção. Se não fosse o Espírito Santo, Davi disse assim: se não fosse o Senhor, os homens já teriam me engolido vivo. Davi disse: se o Senhor não fosse comigo, já tinha me perdido há muito tempo. Então essas pessoas que não se interessam por Deus, elas escolhem os caminhos que elas desejam seguir. E lá nesse caminho, quando eles se perdem, eles querem clamar e dizer: Deus me abandonou. Não, Deus nunca esteve lá. Nunca esteve lá. Porque o Salmo 37, versículo 3 diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado. Os passos de um homem bom é confirmado pelo Senhor. A caminhada de quem serve a Deus é confirmada pelo Senhor. Se porventura a pessoa tropeça, porque Davi disse assim: ó, livra-me dos pecados que eu não conheço, porque às vezes a gente peca intencionalmente e às vezes a gente peca sem intenção, e Deus sabe quando é sem intenção e Deus sabe quando é com intenção. Então o pecado sem intenção é aquele que você cai e Deus te levanta. Aí diz: 7 vezes cai o justo e o Senhor não o deixa prostrado. É aquele pecado que eu cometo sem intenção. É a gáfia, não tem? Fulano de tal cometeu uma gáfia. É esse o nome mesmo, é? Fulano de tal cometeu uma gáfia. Ih, fulano de tal, como é o teu nomezinho que o povo dá? Deu um grave. Ixi, fulano de tal deu um grave. Às vezes a pessoa não estava nem com aquela intenção, mas vacilou e a tesoura comeu. Aí a pessoa vacilou e tombou. Mas aí a Bíblia diz que Deus levanta. Deus levanta. Deus levanta. Na queda, o mais importante não é ficar prostrado, é levantar-se novamente e continuar a jornada com Deus. Se você trilha um caminho que a palavra de Deus reprova, e quando você chegar lá e descobrir que não chegou a lugar nenhum, depois de tantos anos, não chegue lá dizendo: por que Deus fez isso? Se você trilha um caminho que não são os caminhos do Senhor, e quando você chega no fim desse caminho, você não deu em nada, só se afundou, não abra a boca para dizer: por que, Senhor, isso aconteceu? Porque tem gente que é assim, não é? O cinismo é tanto que a pessoa diz assim: por que, Senhor, o que é que eu fiz? Quer pegar as responsabilidades e jogar para Deus. Não quer assumir. Não quer dizer: eu fui um mau gestor da minha vida, eu não subgeri a minha vida,
Eu geria a minha vida de uma forma espalhafatosa. Eu geria a minha vida de uma forma irresponsável, como o filho pródigo, filho irresponsável. Quando caiu em si, já estava lá no meio da pocilga. Mas ele diz, agora, na casa, vou voltar para a casa de papai. Tem gente que chega na pocilga, cai e diz assim, por que, Deus, eu estou aqui? Não tem nem a hombridade de dizer, eu estou aqui por conta própria. Eu estou aqui porque eu fui desobediente. Eu estou aqui porque eu fui negligente na minha chamada. Então, meus irmãos, ele faz você deitar em vez de pasto, refrigera a tua alma, guia-te pelas veredas da justiça. Então, quem anda pelas veredas de justiça, olha, justiça de Caio, é dar a alguém o que lhe é de direito. São veredas de justiça. Quem sabe o que é vereda? Quem mora no interior sabe. Na minha terra eu chamava, quando era menino, eu chamava era vareda. Vamos na vareda, vereda, caminho estreito. Veredas de justiça. Salmista Davi diz que a base do trono de Deus é justiça. E o que é a justiça? É dar a alguém o que é de direito. Deus só lhe dá o que lhe é seu, nada mais. Se eu entro nesse caminho de justiça, Vitor, se eu entro de uma forma errada, eu vou perder, para na frente eu ganhar. Mas se eu entro de uma forma correta, ganhando, Deus vai acrescentar mais na minha vida. Mas se eu tentar andar por esses caminhos de justiça, que são os caminhos do Senhor, de uma forma errada, eu não vou chegar a lugar nenhum, eu vou sempre perder. Aí a pessoa pensa assim, mas eu estou indo para a igreja, mas você é crente aqui? Ah, mas eu dou meu dízimo, mas dar o dízimo é querendo algo em troca? Ah, eu dou minha oferta, mas é querendo fazer gambira, como diz o goiano? Não tem um coração íntegro, porque Deus olha, é a intenção do coração. Então, quando chegar lá, não diga por que Deus. A diferença entre o pastor e o mercenário. O pastor te guia por vereda de justiça. E Daniel, Deus falou com Daniel e disse assim, feliz Daniel, bem-aventurados são aqueles que muito ensinam a justiça. Porque eles refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. O que é que Deus está dizendo? Que quem ensina a justiça, ninguém pode apagar o brilho dele. Ninguém apaga o brilho de quem ensina a justiça. De quem ensina o caminho correto. De quem vive o que ensina. Aí Deus diz, esses aí vão brilhar como a estrela, sempre e eternamente. O Senhor é meu pastor. O que é isso? É uma forma de confiança. Davi está expressando a confiança dele, quando ele diz, o Senhor está afirmando, ele é, eu tenho um pastor. Eu posso dizer que o Senhor é o meu pastor. Infelizmente a gente encontra com algumas pessoas que dizem assim, o meu pastor é Jesus Cristo. Não, você é pastoreado por seu orgulho. Você é pastoreado por seu coração. Porque ele deu uns apóstolos, outros a profeta, evangelista, pastor e mestre. Para quê? Buscando o aperfeiçoamento dos santos. A igreja tem apóstolo, a igreja tem profeta, a igreja tem evangelista, a igreja tem pastor e a igreja tem mestre. Por que que Deus fez isso? Aí Paulo diz, é porque ele está buscando o aperfeiçoamento dos santos. Ei, o bom pastor te guia por vereda de justiça. O falso pastor não está interessado que você trilhe caminho de justiça. O importante é que você viva do jeito que você quiser. Então há uma diferença entre o pastor e o mercenário. O pastor tem o interesse naquilo que você é. O mercenário naquilo que você tem. O mercenário está sempre com você para aquilo que você dá. O pastor está com você por aquilo que você é. O mercenário frequenta a sua vida sempre querendo tirar algo de você.
mas o pastor frequenta a sua vida porque tem interesse no seu sucesso. O mercenário fica triste quando você conquista, mas o pastor tem prazer na sua conquista. O mercenário coloca o pé para você não avançar, mas o pastor te empurra para você conquistar. O mercenário te bajula com falsas palavras, não fala seus erros, não te confronta, não quer a sua melhora, mas o pastor te fala a verdade e te coloca no canto. Para quê? Para te mostrar a realidade, te confronta e te conduz pelas veredas da justiça. Essa é a diferença. Essa é a diferença do verdadeiro pastor para o falso pastor. Por isso que Davi disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente à água tranquila, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Oh, glória a Deus. Prepara-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unja minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei por longos anos na casa do Senhor. Não, você não entendeu. Olha que promessa. E habitarei por longos anos na casa do Senhor. Longos anos, não é pouco tempo não, que a promessa dele. Longos anos. Estava ouvindo uma história. Unges a minha cabeça com óleo. Eu ouvi uma história. Eu trabalhei em frigorífico, eu sei o que é a mosca do chifre. É uma mosca que perturba os animais. E ela tem um ferrão. E essa mosca, nos desertos, nas terras áridas da Palestina, elas existiam em grande quantidade. Então o pastor pegava um óleo e ele passava na cabeça da ovelha, ungia a cabeça da ovelha, ouvido, perto dos olhos, para que quando a mosca pousasse, que é o lugar que ela gostava de perturbar, o cheiro do óleo repelia a mosca. Então ele disse: unja a minha cabeça, porque as moscas do chifre satânica não venham contaminar o teu pensamento. Só Ele pode ungir a nossa mente. Só Ele pode colocar o óleo da unção em nossa cabeça, e maus pensamentos não venham atingir a nossa mente. Essa mosca, quando ela conseguia entrar no ouvido da ovelha, a ovelha ficava tão perturbada que ela corria procurando uma rocha e ela batia a cabeça para tirar a própria vida. De tão perturbada que ficava. Dá para imaginar porque muitas pessoas aí estão tirando a própria vida? As setas do diabo. Irmão, não brinca no reino espiritual não. Não brinca com essas coisas não. Porque o Satanás, ele é terrível. Peça para Deus ungir a tua cabeça, ungir a tua mente, ungir os teus olhos. A primeira coisa que eu falo quando eu acordo, eu digo assim: Senhor, unge os meus olhos nesta manhã, que eu possa enxergar o mundo na visão de Deus. Unge a minha cabeça, que eu tenha paz nesse dia. Unge os meus ouvidos, para que eu ouça coisas boas. Unge a minha boca, para que eu fale coisas boas. É a minha oração todo dia. Então peça ao bom pastor que unge a tua cabeça. Assim as setas malignas não vão te atingir, não vão atingir teus filhos. Mal de Alzheimer, derrame cerebral, AVCs, não vão te atingir, porque a tua cabeça está ungida com o óleo precioso da unção que brota do trono da graça de Deus. Deus tem poder para fazer isso. Amém? É uma simples meditação que eu queria trazer para vocês nessa noite. No Salmo de número 23. Aprenderam alguma coisa? Diga amém.